Papo por hoje do sexto ano. Na aula passada, a gente identificou o que era uma pesquisa estatística e quais são os métodos para realizar essa pesquisa. Na aula de hoje, a gente vai focar na análise desses dados. Então, a gente vai aprender a organizar essas informações que foram coletadas durante a minha entrevista por meio de tabelas e gráficos e vamos aprender a interpretar para chegar às conclusões necessárias. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa que o Carlos Arthur fez com seus colegas do sexto ano. O Carlos ele queria descobrir quais eram os esportes, as atividades que os seus colegas realizavam fora do horário de aula. E ele chegou a algumas hipóteses. Ele descobriu que, dentre as várias atividades e esportes possíveis, os seus colegas focavam em 5 principais atividades. Seria a natação, a música, a dança, o futebol ou o judô, tá bom? Aqui a gente consegue observar que os dados estão de forma desorganizadas. Então agora a gente vai organizar esses dados para poder compreender eles melhores, tá ok? A primeira coisa que a gente faz para organizar esses dados é construir uma tabela, pessoal. E para me construir uma tabela, o que é que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa que eu tenho que realizar? É o título da tabela, tá ok? Por que é importante eu colocar um título na minha tabela ou no meu gráfico, por exemplo? Para que quem for estudar ou ler os resultados da sua pesquisa, compreender o que é que foi estudado. Então, aqui no nosso caso, no nosso exemplo, o título seria os esportes ou atividades praticadas pelos alunos do sexto ano, tá ok? E onde será que a gente coloca esse título? Será que é dentro da tabela, fora da tabela, em cima, embaixo, tá bom? Pessoal, recomendo que sempre vocês coloquem o título da tabela na parte de cima, porque aí quem tiver acesso à sua tabela ou ao seu gráfico vai identificar de imediato qual foi o tema da sua pesquisa, tá certo? E a segunda parte, professor, o que é que eu tenho que fazer? A segunda parte, pessoal, seria construir as minhas colunas e as minhas linhas, tá bom? Como vocês já devem ter estudado, para me construir uma tabela, a gente utiliza a lógica matricial. Como assim matricial, professor? A gente vai misturar colunas, que está na vertical, e linhas que estão na horizontal para construir essa nossa tabela, tá ok? Aqui no nosso caso, a gente precisou apenas de 2 colunas e precisamos de 5 linhas, tá bom? Por que 5 linhas? Porque a gente teve o quê? 5 esportes que Carlos identificou durante a sua pesquisa, tá ok, pessoal? Agora que a gente deu um título para a nossa tabela, agora que a gente construiu e sabe exatamente quantas colunas vamos precisar e quantas linhas vamos precisar, o que é que a gente faz agora? A gente começa a preencher a nossa tabela. A primeira parte que a gente preenche seria a coluna de atividades ou de esporte, como vocês acharem melhor para preencher ela, tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, a dança, o futebol, o judô, a música e a natação, que são as hipóteses que Carlos chegou durante a sua coleta de informações. Pessoal, depois que a gente preenche a primeira coluna, a gente vai preencher o quê? A segunda coluna, que seria o quê? O número de alunos. Esse número de alunos a gente chama de frequência. O que é frequência? É quantas vezes aquela atividade ou aquele esporte está aparecendo durante a minha entrevista, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, quando a gente vai observar lá nos dados brutos, lá no primeiro slide, a gente chegou à conclusão, quando organizou, que da turma dos 18 alunos que Carlos entrevistou, ele identificou que 5 alunos praticam dança, que 5 alunos praticam futebol, que apenas 2 alunos praticam música e 3 alunos praticam natação, ok? Professor, e agora que eu já entendi mais ou menos como é que eu organizo o meu gráfico, a minha tabela, o que é que eu posso fazer agora? A gente, pessoal, precisa dizer a fonte, de onde a gente tirou aquela tabela, tá certo? Então, ó, se a gente pega uma tabela de determinado site ou de determinado livro, a gente precisa colocar a fonte. O que é a fonte? É quem fez aquela tabela, tá bom? Quem construiu ela. No nosso caso aqui, quem construiu a tabela foi eu. Então, quem é a fonte? A fonte é o próprio pesquisador, tá bom? Então, não esqueçam, quando vocês fizerem a pesquisa de vocês e forem construir a tabela de vocês, de colocar na fonte que foram vocês que construíram ela, tá certo? Então, aqui, ó, e sempre a fonte a gente coloca embaixo da tabela. Por que embaixo? Porque em cima a gente já coloca o título, não é isso? Se em cima já está o título, para não ficar com excesso de informação, a gente acaba colocando a fonte embaixo, tá bom? Então, ó, a gente acabou, pessoal, de ver
como se faz uma tabela, tá certo? De forma mais simples possível. Professor, agora que eu construí minha tabela, o que é que eu posso fazer? A gente pode colocar, pessoal, os nossos dados dentro dos gráficos, tá certo? E que tipo de gráfico a gente pode utilizar? Ó, na matemática, no campo da matemática, existem diversos tipos de gráfico. Aqui na aula de hoje a gente vai focar em 3 principais, que é o gráfico de barra, o gráfico de coluna e o gráfico de setores, tá bom? Mas não se preocupem, porque lá no finalzinho da aula eu trouxe exemplos de outros gráficos que também serão úteis e vocês vão estudar nas próximas aulas, tá certo? O primeiro gráfico que eu trouxe para vocês foi o gráfico de colunas. E o que é o gráfico de colunas? O gráfico de colunas, pessoal, a gente vai utilizar a lógica das abscissas lá do plano cartesiano que vocês estudaram no começo do ano, tá certo? Então, ó, para construir esse gráfico, a gente vai precisar de 2 retas, uma reta na vertical e uma reta na horizontal. A reta na horizontal, que é a reta deitada, a gente vai chamar de eixo X, abscissa X, tá certo? A reta que está em pé, que está na vertical, a gente vai chamar de eixo Y, tá ok? Quando eu construo o meu gráfico de colunas, o eixo X, a abscissa X, vai ser identificada as minhas atividades, que é o quê? As minhas variáveis. É o meu objeto de pesquisa, seriam as minhas hipóteses, tá bom? Então aqui no caso a gente colocou todas as hipóteses, todas as nossas variáveis, que foi a dança, futebol, judô, música e natação. Já no eixo vertical, que é a retinha que está em pé aqui, a gente vai colocar o quê? A frequência, seria o número de alunos para determinada atividade, tá certo? Sabendo disso, a gente tem que construir o quê? Colunas, pessoal. A altura dessa coluna vai depender da frequência dela. Então, por exemplo, quando eu identifiquei a hipótese atividade dança ou esporte dança, a gente identificou que a frequência desse esporte na turma do 6º ano, a turma de Carlos, é o quê? De 5 alunos. Então, esses 5 aqui vai determinar a altura da minha coluna, tá certo? Quando eu determinei a hipótese futebol, tá certo? A gente identificou também que a frequência dele é 5, então a altura da minha coluna vai até o número 5. Assim, da mesma forma, sucessivamente para judô, música e natação, tá certo? O próximo gráfico que a gente vai tratar aqui é o gráfico de barras. Muita gente costuma falar, tá certo, que o gráfico de colunas é a mesma coisa do gráfico de barras, mas existem algumas diferenças. A principal diferença, pessoal, é que a gente troca os eixos, tá bom? As informações dos eixos. Então, ó, enquanto lá no gráfico de barras, enquanto lá no gráfico de colunas a gente utilizava o eixo X para as variáveis e o eixo Y para a frequência, no gráfico de barras a gente vai trocar essa lógica, tá bom? Então aqui, ó, no meu eixo X vai ficar a frequência, tá certo? Que é o número de vezes que cada esporte apareceu durante a entrevista de Carlos, e no eixo X vai ficar as nossas variáveis, tá certo? Ou seja, pessoal, é como se a gente invertesse o ângulo no nosso gráfico, ó. Como a gente, voltando lá, ó, a gente percebe que nosso gráfico é como se ele estivesse em pé, não é? E aqui é como se a gente pegasse e deitasse ele, tá ok? Professor, qual é o mais recomendável? Aí vai depender, pessoal, de que tipo de pesquisa, de como você vai querer analisar esses dados, tá bom? Da sua pesquisa. O terceiro tipo de gráfico é o gráfico de setores, tá certo, pessoal? Por que setores? Setores porque cada parte desse gráfico aqui, a proporção dele, o tamanho dele, da proporção de cada parte, de cada setor, vai depender da quantidade da minha frequência, tá certo? Da minha frequência dos esportes. Esse tipo de gráfico aqui a gente não vai focar muito hoje, porque aí a gente precisa entrar dentro de porcentagem, aí a gente vai deixar uma aula só para esse gráfico, tá ok? Outros tipos de gráfico que a gente pode utilizar, pessoal, é o gráfico de linhas, que aqui ao invés de utilizar barras ou colunas, a gente utiliza pontos, tá certo? Esse gráfico é muito utilizado para a gente analisar séries temporais. Então, a gente consegue analisar no tempo se determinada coisa aumentou ou diminuiu, como foi, tá ok? E o terceiro e último gráfico que eu trouxe para vocês, que a gente pode utilizar também nessas pesquisas, é o pictograma, tá bom? Esse gráfico aqui se diferencia dos demais porque aqui, pessoal, ao invés de eu utilizar números, a gente vai utilizar símbolos. Então, como a gente observa aqui, ó, ao invés de a natação eu colocar o número da frequência, eu coloco 5 nadadores, 5 crianças nadando. Ao invés de eu colocar 2
dois colegas tocando música ou cantando, a gente coloca os bonequinhos e assim por diante. Tá certo? Seria um gráfico mais visual, ele é muito utilizado em revistas, tá certo? Aí, ó, e como é que a gente pode interpretar esses gráficos? Aí vamos lá. A partir da pesquisa de Carlos, eu quero saber quais atividades são mais praticadas pelos alunos do sexto ano. Para isso, a gente vai precisar analisar o nosso gráfico, não é? Porque a nossa análise fica mais rápido. Se eu pegar aqui o gráfico, por exemplo, de colunas, aqui, ó, de acordo com esse gráfico, qual é a atividade mais praticada pelos alunos do sexto ano? Da turma de Carlos, Arthur. A gente observa aqui, ó, que temos um empate. Tanto a dança quanto o futebol, ela é praticada pela mesma quantidade de alunos. Então, ó, tanto dança quanto futebol são praticados por 5 alunos, respectivamente. Então, esses dois esportes, essas duas atividades, são as mais praticadas. E se eu quiser saber, pessoal, por exemplo, qual atividade ou quais atividades são praticadas pelo mesmo número de alunos nessa turma? Então, ó, se eu pegar meu gráfico aqui, novamente o gráfico de colunas, e eu quiser identificar aqui por esse gráfico qual a atividade ou quais as atividades que a mesma quantidade de alunos pratica. Novamente, como na resposta da questão 1, a gente vai identificar que é a dança e o futebol, porque ambas as atividades têm uma frequência de 5 alunos cada. Pessoal, e se agora eu quiser descobrir quantos alunos praticam natação? Vamos lá novamente analisar o gráfico? Ó, se eu analisar aqui meu gráfico, quantos alunos praticam natação? Ó, a altura da atividade de natação vai coincidir com a frequência 3. Então, aqui a gente já identifica que 3 alunos praticam natação nessa turma de Carlos, tá certo? E, pessoal, se eu quiser identificar, por exemplo, qual das atividades é praticada por apenas 3 alunos. Aqui vamos tentar utilizar um gráfico diferente para a gente fazer essa análise. Agora vamos utilizar o gráfico de barras, tá certo? Nesse gráfico de barras aqui, ó, qual atividade, qual esporte é praticado apenas por 3 alunos? Vamos lá. Será que é música? Ó, se a gente analisar aqui na música, a barra vai até 2. Significa que 2 alunos praticam música. Se a gente analisar futebol e a dança, 5 alunos ambas. Mas se a gente quiser analisar, por exemplo, judô, um judô a gente já percebe que 3 alunos praticam. Será que existe mais alguma atividade em que eu tenha 3 alunos praticando? Ó, quando eu analiso meu gráfico, a gente percebe que a atividade natação coincide com a atividade judô. Então, respectivamente, as duas atividades são praticadas por 3 alunos cada. Tá? E, pessoal, agora chegando ao fim da nossa aula, eu trouxe outro esqueminha aqui, como lá na nossa primeira aula, para a gente tentar resumir os nossos passos, tá bom? Lá na nossa primeira aula, a gente focou mais na pesquisa, no tipo de pesquisa, como escolher minha amostra, como fazer um questionário, que tipo de comunicação eu vou utilizar. Já nessa segunda aula, como vocês observaram, a gente focou na organização desses dados da pesquisa e na interpretação e análise deles, tá certo? Então, ó, eu recomendo que sempre quando você for fazer uma tabela ou um gráfico, comece escolhendo o título dessa tabela e o título desse gráfico, sempre na parte de cima. E lembre que o título tem que remeter ao seu objeto de pesquisa, tá certo? O que é que você está pesquisando, o que é que você quer saber, para ficar mais compreensível para quem está olhando o seu gráfico ou só a sua tabela. O segundo passo que eu indico é vocês construírem, se for o caso da tabela, as suas colunas, tá certo? Em seguida, a gente escreve a variável da primeira coluna, que seriam as minhas variáveis, que é o meu objeto de pesquisa, tá certo? No quarto passo, eu recomendo que vocês construam e preencham a segunda coluna, que seria a frequência, tá certo? E, por fim, a gente sempre tem que indicar o quê? A fonte do meu gráfico, da minha tabela. De quem fez aquela tabela, quem fez aquele gráfico, ou de onde eu tirei. De qual site eu tirei ou de qual livro, tá certo? Lembrem aqui também que, se foi você que realizou a pesquisa, então a fonte é você mesmo, tá certo? Geralmente a gente utiliza lá elaborado pelo autor da pesquisa, elaborado pelo autor, tá ok? Então, pessoal, ó, agora é com vocês. Vocês vão escolher um tema de uma pesquisa, alguma coisa que vocês tenham curiosidade, queiram saber, vão procurar o professor de vocês para tirar dúvida e vão realizar essa pesquisa, tá certo? Ah, não esqueçam de seguir o passo a passo metodológico e científico, tá bom, pessoal? Para que se outro colega seu quiser replicar aquela pesquisa, ele consiga chegar a resultados
aproximados, tá certo? Então, ó, por hoje é só. Eu agradeço muito a companhia de vocês no dia de hoje. Quero deixar um grande abraço, tá certo? Espero que todos estejam bem e até mais.